Bom, vamos voltar então. Voltando aqui na nossa aula, deixa eu compartilhar a tela. Tá aí para todo mundo? Beleza? Se a internet travar, vocês me avisem, viu? Vamos lá. Bom, terminamos aqui, né? Passei para vocês esse exemplo aqui de como a gente pode ter esses problemas com a identificação de espécies vegetais, uma vez que nós temos nomes populares semelhantes para espécies diferentes. Tem mais um exemplo aqui de maracujá, por exemplo. O Brasil tem diversas espécies de maracujá, né? Passiflora alata, Passiflora edulis. Esse Passiflora edulis é o maracujá azedo. A Passiflora alata é aquele maracujá doce. Vocês devem conhecer aí que ele é mais silvestre, né? E é comum a identificação pelas folhas. Se você tem dois pés sem a fruta, você consegue fazer a identificação através da morfologia das folhas, como vocês estão vendo aí. Boldo. Tem mais, tá? Aqui nós temos o Peomus boldo, que é o boldo do Chile, o Coleus e a Vernônia. Todos são chamados no Brasil de boldo e não são só essas. Nós temos mais espécies no Brasil aí que são denominadas popularmente de boldo, que não são, né? Boldo normalmente é um nome dado para plantas que têm aí o que a gente chama de princípio amargo, mas existe a espécie Peomus boldus que dá o nome boldo, né? Vocês devem conhecer aí pelo menos a primeira e a segunda. A primeira é o boldo do Chile, que é o boldo real. Essa foto até não ficou muito boa, né? E o segundo, um boldo muito tradicional no Brasil aí, que não é boldo, né? Temos hortelã também, como eu falei com vocês, né? Diversas espécies de hortelã. Mas somente uma das espécies chamadas de hortelã não é realmente hortelã, que é aquela da folha grossa. Eles chamam de hortelã da folha grossa, hortelã da folha graúda, alguma coisa assim. Que é uma hortelã usada em tempero. E no Brasil, algumas regiões chamam de hortelã-pimenta, mas não é também, porque o hortelã-pimenta é a menta piperita. Então, assim, a confusão de nomes tradicionais, né? Controle de qualidade, observação aí da parte da planta utilizada, da droga vegetal, né? A parte da planta e o processo de estabilização, normalmente a secagem, né? Desidratação dela, trituração. Os dados estão na monografia farmacopeica, as informações aí, características organolépticas, macroscópicas e microscópicas, e a gente utiliza na identificação aqueles ensaios de controle de qualidade que estão lá na farmacopeia, como umidade, né, perda por dissecação, né, cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido, testes químicos qualitativos, cromatografia, uma parte laboratorial, uma parte da identificação que a gente faz em aula prática. Nós fazemos em farmacognosia e a gente faz também com algumas matérias-primas no controle de qualidade que a gente não fez ainda a prática, né? Ficou pendente aí do 7º período, mas também é muito comum de ser realizado, inclusive em laboratório. São práticas simples de a gente fazer. E umidade, cinzas totais a gente fez, né? Imagino que com o hortelã. A gente coloca o hortelã na mufla, coloca na estufa, né? Na estufa para ver perda de água, teor de umidade, e cinzas totais a gente põe na mufla para ver cinzas, né? Carvão que sobra lá. Forma popular de citação de efeitos, né? O exemplo clássico aí é o calmante do capim-limão, calmante da melissa, digestivo do boldo, digestivo também pro hortelã, calmante para camomila, né? O que mais vocês vão conhecer aí? É o termo, como o próprio nome diz aqui, a forma popular de citação dos efeitos da planta. Normalmente não são somente, não é somente um efeito, né? Mas nós temos vários efeitos populares aí de acordo com a tradicionalidade de uso.
pegarem a camomila, por exemplo, tem um efeito calmante, que é a ação sobre o sistema nervoso central, tem efeito digestivo, né? Tem a ação diurética, tem ação sobre a pele, cicatrizante, calmante, né? Utilizado em estética também para clareamento da pele, clareamento de cabelo. Então tem diversas utilidades, até porque são diversas substâncias presentes, né? E como eu disse na nossa primeira parte da aula, dificilmente a gente sabe qual o princípio ativo ou quais, né, princípios ativos vegetais aí, fitofármacos, né, estão ligados a esses efeitos. Pode ser um, pode ser todos, pode ser, né, alguns. Não existem estudos suficientemente seguros que comprovem isso, né? Ainda a gente precisa de estudar muito os fitoterápicos, os fitofármacos, né, as drogas vegetais, os princípios ativos vegetais. Esse exemplo que a gente usou aqui, né, do capim-limão, por exemplo, tem um estudo da Unifesp, que né, vocês vão encontrar estudos sobre plantas medicinais e algumas são utilizadas como referência, né, esses estudos do SEMI, aí, do Ministério da Saúde, na Unifesp, eles são muito utilizados pela Anvisa e pela Farmacopeia brasileira, quando da elaboração das monografias. Então, tem aí a farmacologia pré-clínica, toxicologia, estudos clínicos de fase 2. Algumas plantas, então, eu disse que depende de estudo científico, mas algumas plantas têm estudo de segurança e eficácia, né? Efetividade terapêutica e toxicologia, segurança, né? Mas essa questão de isolamento dos princípios ativos e testar individualmente cada um deles é uma coisa que a gente está muito distante, né? Ainda. Eu digo a gente e a ciência do mundo inteiro, tá, pessoal? Plantas, né, pelo tamanho da biodiversidade que a gente tem no planeta, aí, a gente não sabe nada ainda sobre, né, princípios ativos das plantas aí, da natureza, e, né, muita coisa a ser estudada. Uma outra questão importantíssima que a gente já estudou lá em farmacognosia, mas quem vai trabalhar com fitoterapia precisa conhecer, são os métodos extrativos. Eu preciso proceder à extração da maneira correta, utilizando o método correto. Eu não posso me furtar de conhecer, né, e ter a habilidade, né, saberes e práticas aí de como produzir aquele remédio ali que eu estou me propondo. Então, é um chá. Eu tenho que saber se vai ser infusão, se vai ser decocção, se vai ser percolação, senão eu extraio além da conta, né? Isso pode fazer mal, como gengibre. Você faz um chá com uma quantidade grande de gengibre, você pode ter dor de estômago, pode ter diarreia, irritação intestinal. Se você faz um chá, né, da maneira errada, com hortelã, com camomila, você dissipa o princípio ativo, volatiliza e perde o princípio ativo e não vai ter efeito. Então a gente tem que saber o que está fazendo, né? Até para nós mesmos, ou também quando você indica, prescreve isso, né? Você tem que ter certeza do que está fazendo, né? Que seja feito de uma forma segura. Técnicas farmacêuticas utilizadas na obtenção dos extratos, eu vou repetir para vocês aqui, a gente já estudou lá em farmacognosia, mas nós vamos ver rapidinho de novo. Produção dos extratos vegetais aí, líquidos, semissólidos ou sólidos, obtido por extração seletiva de princípios ativos, a partir das drogas vegetais, através do uso de diferentes solventes e diferentes métodos extrativos. O objetivo é concentrar os princípios ativos, reduzir o volume da dose do medicamento, aumentar a validade e conservação, e por algumas também obter um extrato mais puro. Okay? Principais métodos aí: infusão, decocção, maceração e percolação. Temos outros, como a gente viu, laboratoriais, né? Como o Soxhlet, fluido supercrítico, arracha vapor, né? Destilações, enfleragem, que utiliza gorduras, né? Vegetais e animais aí para extração de óleos. Mas
em ambiente doméstico, se você está pensando no âmbito da farmácia verde ou da prescrição disso para o paciente, né, tomar em casa como um chá, infusão, decocção, maceração ou percolação, né? É isso aí. Os extratos vegetais, né? O processo extrativo é uma operação onde sólidos solúveis e voláteis podem ser extraídos das plantas. Temos a extração sólido-líquido, como infusão, decocção, percolação e maceração. Vocês devem se lembrar. A infusão não ferve, a água ferve, né? Você pode deixar até a água ferver, desliga. Coloca a droga, normalmente é uma droga vegetal aromática, né? Com óleos essenciais, e tampa. A planta não ferve junto. Decocção é cozinhar a planta junto com a água em fervura. Né? O primeiro caso é o caso do hortelã, né? Hortelã, plantas aromáticas no geral são preparados por infusão. Lenhosas como canela, como... Vocês estão me ouvindo? Tá travando? Eu tô Travando te por causa da minha ouvindo. internet, que era ruim. Não travou, não? Então vamos lá. Não. A decocção, né, para plantas lenhosas, para raízes, né, como gengibre, cascas, né, de árvores como canela, a gente precisa de ferver junto. Tem óleo essencial em infusão. Eu preciso de extrair de uma forma mais consistente, por mais tempo, decocção. A casca de abacaxi, decocção. Gengibre, decocção. A camomila, hortelã, melissa, capim-limão, tudo são aromáticos, né? Em infusão. Percolação é como a gente faz café e chá mate, né? Eu coloco a planta num filtro, a droga vegetal, normalmente pulverizada ou rasurada, e passo um líquido quente ou frio. Tem percolação a frio e a quente, né? Mas no nosso caso aqui, para essa funcionalidade da técnica, que é produção de chá, é quente, né? E a maceração é quando você macera e coloca com líquido. Faz assim com o boldo, né? O boldo nem é infusão, nem decocção, nem percolação. Você pega a folha, esmaga, macera e coloca em contato com a água para extrair, né? Isso é a maceração. Boldo é assim, e tem outras plantas da nossa flora também que fazem assim, né? Macaé, vocês conhecem? É usado assim também, um digestivo, né? Um princípio amargo. Também feito assim, dessa maneira. O uso do método extrativo ideal impede destruição ou perda de substâncias ativas das plantas, né? Isso é fato. A instrução normativa número 2 traz a lista de medicamentos fitoterápicos, aí contendo as monografias e apresentação da forma de preparo, né? Principalmente aquela que traz a relação de chás alimentícios, né, pessoal? Claro que são terapêuticos em alguns casos, mas muitos são prescritos como chás alimentícios, né? Café, a gente toma... O café tem um efeito estimulante, devido à presença de cafeína, mas é uma bebida alimentícia, né? Hortelã, camomila, idem, né? Muita gente toma com uma finalidade alimentícia mesmo, não esperando efeito nenhum, né? Camellia sinensis... Ô Hermínio, falando em café, ele tem algum princípio ativo que é diurético? A própria cafeína é diurética. A própria cafeína? A própria cafeína tem um efeito diurético. Então, você toma por quê? Porque ela, por ser estimulante, ela aumenta, né, a filtração glomerular, né? Altera a dinâmica cardiovascular. Então, você acaba tendo, é um vasodilatador, né? Então, você acaba tendo um aumento mesmo do fluxo de urina, né? Produção de urina. Então, é um diurético. Tem vários tipos de diurético, né? Vocês estudaram isso lá em farmacologia. É um diurético, né? Que age desse modo, né? Não aumenta a filtração glomerular em si, mas aumenta o volume de urina pela dinâmica do sangue. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. Leve, né? É um diurético mais leve, né? Não nada como furosemida,
né, que são os lá que agem diretamente na alça, né, a própria hidroclorotiazida. Mas sim, Não, eu tô te perguntando porque eu beber café, você possa é, ver que eu vou no banheiro é, mesmo. aumenta mesmo a produção. Extrato seco, né, extratos líquidos que são levados à secura, como contém recipientes aí como amido, emprega-se percolação em técnicas para repetições, né? Por exemplo, eu percolo várias vezes o café. Então, vocês já devem ter visto associação de técnicas também. O café é comum de acontecer isso muitas vezes. Não é o indicado, mas né, os baristas aí, o pessoal que trabalha com café, se falar isso, vocês vão falar que você está louca, né? Mas ele pode ser fervido junto na água. Alguém já viu colocar o pó de café diretamente na água para que ocorra decocção? A minha avó só fazia café assim. Aumenta o processo extrativo de cafeína, por exemplo, mas diminui as essências, os óleos essenciais. Então, o aroma ele é menor, ele é diminuído quando você faz decocção. Mas a extração de outras substâncias, como a cafeína, é maior. Então, você perde a parte alimentícia, né, vamos dizer assim, do café e fica uma coisa mais concentrada em princípios ativos. Entendeu? Oi, Hermínio, geralmente você vai encontrar pessoas antigas fazendo isso, porque eu lembro da Sim, minha já avó vi. fazendo isso. Já vi. Geralmente as pessoas mais antigas, elas colocam o É, pó para ferver junto com a água e e deixa ele vocês. fervendo por um tempo. Eles Isso. não só fervem, mas E o deixa café fervendo ali por um tempo. fica muito mais forte em teor de cafeína. Entendeu? Então é um café assim que não é tão saboroso, né? Mas Principalmente tem um se tem. teor maior de cafeína. Sim. Então você pode Que ver que o legal, povo não eles sabia disso brincavam não. assim, viciava em café. A concentração de cafeína desse modo aí era muito aumentada, né? Você deixa extrair por mais tempo, por processo de decocção. É realmente um café mais concentrado. De teores Hoje em dia, Emílio, dissociativos. tem um pó solúvel, né, que a galera usa aí, ó. É, Que vê muito no mercado, tem um pó solúvel. aquilo sabe como é que é feito aquilo? Aquilo faz o café e depois seca a água, né? E aquilo é uma cristalização que sobra no fundo, né? Eu nunca vi fazer, né? Não sei exatamente como que faz, mas o processo eu conheço. Ele é depois, porque não é só o café que fazem assim, não. Depois que você extrai por percolação, você seca a água e aí vai cristalizar no fundo aquela borra que sobra no fundo do café, é o café solúvel. Faz o café e depois Muito ruim. desidrata, né? E aí só você pôr água e ele recompõe de novo. Chama quase que é o processo de liofilização. Esses liófilos, aí você reconstitui com água. Vocês gostam daquele Aí café? fica bem ruim, não? Fica bem Não, Mas ruim. muito o, ruim ca... demais. Mas o café solúvel ele tem uma concentração alta de cafeína no caso, porque o Não necessariamente, depende muito rótulo como ele é feito. Depende muito é como ele é porque lá feito. no rótulo pede para não ferver a água, né? Ah, Não deixar a água ferver, só esquentar. Então ele não, então não. só Então ele é esquentar. percolado mesmo, faz a percolação. E aí depois você com aquele café ali que é solúvel, porque o que sobrou ali é a parte. Quando você pega o café, o que passou é a parte solúvel. O que ficou no filtro, no coador, é a parte insolúvel. Só que para você tirar, é isso que eu não sei exatamente como que é feito. Como que você retira a água toda do café, que está ali já pronto, para que fique só a parte solúvel, para você só reconstituir com água depois. Porque não pode ser com temperatura, porque se for com temperatura, você vai perder princípios de aroma, você vai perder óleos essenciais que são presentes ali. Então, é algum processo quase que deixar a temperatura ambiente para ele ir secando. Obviamente, não é isso que é feito, né? Na indústria não vai deixar um café lá secando a temperatura ambiente até perder toda a água. É uma coisa demorada, né? Mas existe algum método de desidratar, né? Que aquela água desapareça e fique no fundo só mesmo a parte solúvel. Ou então eles usam mesmo aquecimento, aquece e deixa perder mesmo substâncias solúveis, né? Substâncias voláteis, né?
Eu, particularmente, não acho muita graça, não. Acho o sabor bastante desagradável. Quem toma café mesmo, aquilo ali não Bem é ruim. café, não, né? Bem ruim mesmo. Nós que é mineiro aí, toma um cafezinho Não top aceitamos de isso, linha, não. vê esse aí. A gente não aceita Tá isso, não, certo, né? não. E é engraçado que essa região aqui, eu não sou de região de café, vocês são, né? Se vocês são dessa região aqui, vocês são região de café. Eu sou da região que não dá café, minha região é de cana. O negócio é a região de cachaça. Café, eu fui aprender a tomar café depois que eu comecei a frequentar essas terras frias de Manhuaçu. Então tá explicado de onde que vem o Hermínio. A gente não rouba, a gente herda. Pé de cana. Lá a região é só cana de açúcar. Tem uma indústria de açúcar e álcool, né? Álcool combustível, que é a usina Jatiboca, que chama, faz um açúcar e às vezes até vende ele aqui na região. E a região lá, infelizmente, é terra vermelha, é ruim de tudo, de café mesmo, e é só cana, 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 para todo lado. Engraçado que você entra na minha região, é só cana. Você sai dela, quando você vira, abre campo e começa a vir para cá, aí já é café, café, até perder de vista, né? Até você entrar no Espírito Santo ali, começar a Bananal, né? É só É café. Senhora de Oliveira que produz álcool? Aquela região ali, Senhora de Oliveira, Minha mãe é Calambau, né? daquela região, Presidente Bernardes. Calambau, Brás Pires, minha mãe é de Brás Pires. Eu De Brás lembro Pires. daquela região ali. Produtora de Ela cachaça. produz muita cachaça. Produz. É a região de E álcool Canavieira também. Região Canavieira. De álcool e açúcar, né? Normalmente Exato. é lugar pobre, porque a terra é pobre e cortador de cana. O cortador de cana você não compara com uma panha de café, né? O corte de cana é um negócio tenso, meio do fogo, né? Panha de café é nobre perto da corta de cana. Então, realmente está relacionado com pobreza. Pobre. Você já foi em Brás Pires? Aquilo parece uma terra de faroeste, meu Conheço filho. Calambau, Presidente Bernardes, Senhora de Oliveira, Santana dos Montes, Rio Espera, Catas Altas, aquele pedaço eu conheço tudo. Você sabe que eu fiz... Você tem que ir em Brás Pires, então, para você ver o que é um faroeste. Quando eu era aluno de iniciação científica, lá na UFOP, em Ouro Preto, eu era estagiário de um programa que chamava Projeto Recriar. Eu trabalhava com a esquistossomose, lá é uma região que tem muita esquistossomose. E aí a gente ficava chuchado dentro daqueles rios, daquelas lagoas sujas lá, catando caramujo, que leva para análise. Claro que como paramentação, EPI, né? A gente visitava as regiões e muitas regiões assim distantes, zona rural, com alagados, né? Tinha plantação de arroz em domicílio para consumo, coisa pequena. E aí cheio de caramujo. Então eu visitei essa região toda que você falou aí. Conheci muito alambique, muito alambique. Bastante. Brás Pires ainda se produz muita cachaça ainda em alambique ainda. Região de canavieira é isso mesmo. Então, e o pessoal aproveita, né? Já que tem cana. Tem uma melhorada assim naquela região por causa do asfalto, né? Mas antigamente, assim, há 10, 12 anos atrás, que não tinha asfalto nenhuma, que dali parecia um deserto mesmo, um faroeste, faroeste. É complicado mesmo. Lugar feio demais, né? E eu tava região dos cachaceiros, né? Eu tava ontem mesmo tava vendo TV aqui, foi domingo, né? Tava vendo TV, tava passando o show de uma banda chamada 14 Bis, vocês devem conhecer, né? Aí passou com um dos integrantes da banda lá, que chama Vermelho. Aí eu brinquei com meu filho assim, eu já fui na casa da mãe desse cara. Lá em Santana dos Montes, o lugar mais feio que eu já vi na minha vida. É vizinho lá da cidade que você tá falando. Feio mesmo, viu? Não, você tem que passar por Brás Pires. Depois que você passar por Brás Pires, você vai ver que você conhece. Quando eu voltar lá, eu vou lembrar. Não fui no pior ainda não, né? Não. Aí, pessoal, olha só. Aqui, como eu tô falando, exige o processo de secura, né? Do café eu não sei como que é feito, mas... provavelmente, às vezes é feito da mesma maneira, mas os extratos secos, quando a gente vai fazer esse liófilo, existe uma coisa chamada atomizador, que é um spray seco, vai soprando e aí a água se desprende e o sólido vai depositando
É difícil explicar assim, mas ó, é feito com baixa temperatura, baixa pressão e alta temperatura. E aí você vai aspergindo extratos, sabe, como spray. E aí o que acontece? Ele seca, a água se perde, se desprende, e o sólido que está no spray ele deposita. Imagino eu que o café solúvel seja feito dessa maneira também. É um processo que não é caro, é utilizado para extrato seco, e né, eu nunca vi, mas eu imagino que seja feito dessa maneira de spray seco, né, que a gente chama. Necessidade fundamental de efeitos que dependem da dose correta, problema da variabilidade das drogas e produtos, das espécies vegetais, ideal estudar caso a caso, tanto as plantas, quanto as patologias, quanto a prescrição, quanto as condições da pessoa de fazer isso em casa, condições dela entender, né, ser mais didático aí, para você explicar para a pessoa exatamente o que ela vai fazer com aquilo que ela está levando, e tomar muito cuidado com a situação da pessoa que quer usar as plantas que ela tem em casa. Ah, eu tenho em casa plantado. Ah, meu vizinho tem. Ah, eu tenho na casa de fulano. Será que a gente está falando da mesma planta? Como que você vai identificar? E isso é muito comum em fitoterapia. As pessoas têm um lugar onde ela busca, fulano tem, me deu uma muda, né? Isso é uma cultura. Muito além de uma prática de cura, é uma cultura, né, de distribuição e disseminação de espécies vegetais medicinais tradicionais aí da flora. E as pessoas vão trocando, mudam umas com as outras, e você planta. Não é assim que funciona? E pode gerar um problema. Eu, por exemplo, lembro que a primeira vez que eu vi uma muda de boldo, olha só o que eu vou dizer, hein? Meu pai plantava também muita coisa no quintal da minha casa, né? Sempre tinha umas plantas medicinais lá. Meu avô gostava muito. A primeira vez que eu vi que chegou uma planta de boldo do Chile, que é o boldo verdadeiro, todo mundo falou que aquilo não era boldo. Eu falei, não, isso não é boldo. Todo mundo é boldo, é boldo. Não, isso não é boldo. Quem entregou a muda falou que era boldo. Todo mundo, cidade inteira, falou que aquilo não era boldo. Que aquilo era uma planta chamada de estomalina, alguma coisa do tipo, que é o boldo do Chile original. E aí, ou seja, o boldo era aquela outra que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vou até voltar lá. Essa aqui que era o boldo, tinha na minha casa. Quando chegou uma muda do boldo oficial, original, vamos dizer assim, ninguém acreditou. Ninguém confirmou a autenticidade da espécie. Não, isso não é boldo. Isso é estomalina. A planta foi batizada de um outro nome, que eu nem sei se é um nome popular mesmo, de onde que tiraram isso. E o nome dela foi dado para outra planta. Entende a complexidade da coisa? Identificação difícil demais, né? As doses são estabelecidas na literatura. Então, existe um compêndio de informações sobre isso, né? Compêndio britânico de ervas, americano, e a farmacopeia brasileira, a farmacopeia portuguesa, né? Os tratados africanos de plantas medicinais. Então, existem informações muito amplas, né? São muita reunião de informação sobre planta medicinal, mas muito baseado em tradicionalidade de uso. Pouca coisa em estudos mesmo que comprovam isolamento, uma coisa mais complexa, tá? Aí tem, por exemplo, genciana, que é essa plantinha que está aí na foto. Droga amarga e digestiva. Como eu disse para vocês, as plantas são divididas, a gente vai ver, por tradicionalidade de uso, né? Foi mantido assim, até para estudo. Princípios amargos, boldo, genciana, aquele outro boldo que não é boldo, mas que tem também o efeito colerético e colagogo sobre digestão, vesícula biliar, são chamados princípios amargos. Aí vem aqueles outros diuréticos. Tem as classes, né? E importante a gente saber definir dose unitária. Quer ver um exemplo também da dificuldade disso? Vamos falar de fitoterápico. Você manda manipular. Você compra lá. Deixa eu dar um exemplo básico. Tribulus terrestres é uma planta da medicina tradicional chinesa. Quem não conhece aí, utilizado para principalmente homens,
na andropausa já, que já, né, na verdade, a partir dos 30 anos, o homem começa a ter redução de testosterona, né? Então, é uma reposição. É utilizado para melhorar o desempenho físico, sexual, né? E todos os efeitos estão relacionados à baixa de testosterona, principalmente no homem, apesar de mulher também fazer uso, que mulher também precisa, né, de manter os níveis, né, menores, mas precisa manter. Aí você vai na farmácia de manipulação e manda manipular tribos terrestres 750 miligramas na cápsula. Aí você vai numa drogaria e compra lá em forma de suplemento, 750 miligramas. São iguais? Teoricamente, sim. Aí você pega tá escrito assim. Você vai na farmácia de manipulação. Eu falo isso porque a minha curiosidade, né? Mas um cliente normal que eu diga assim, não é farmacêutico, não vai ficar fazendo esse tipo de pergunta. Eu comprei e perguntei qual o teor de saponina, que são os marcadores, que são aquelas bases esteroidais que vão ser utilizadas pelo nosso organismo para a produção da testosterona. Como que funciona a tribos terrestre? Ela fornece saponinas, que são estruturas esteroidais, como matéria-prima para o nosso corpo aumentar a síntese de testosterona. Aí eu compro 750 miligramas na farmácia, em cápsula de manipulação. E aí eu peço para ver o laudo da matéria-prima. Aí a farmacêutica vem e fala, olha, eu tenho três lotes aqui. Um tinha 40% de saponina, o outro 42%, o outro 47%. Eu falei, ó, que bacana. Aí eu compro na farmácia como suplemento alimentar, tá lá 70% de saponina. Então, assim, apesar de todas as duas ser 700 miligramas de planta, de droga vegetal, a quantidade de compostos ativos que eu tenho é diferente de uma para outra devido à concentração de saponinas. Pode ser o quê? Pode ser cultivo, né, coleta, um monte de coisa. Não dá para a gente saber exatamente o que é. Mas os fitoterápicos têm disso. Não dá para você padronizar. Não dá para você ter lote, né? Até isso é difícil. Veio da mesma colheita, às vezes é igual. Provavelmente mais próximo, né? Mais padronizado. Mas aí eu faço uma colheita hoje, a próxima colheita semana que vem, e aí de repente eu já tenho alteração no teor de saponinas. Então, uma das análises que são feitas no laboratório, na farmácia de manipulação, e lá no laboratório, né, farmacêutico de fitoterápico, como controle de qualidade da tribos terrestre, por exemplo, do tribos terrestre, é o teor de saponina, o teor de marcadores. Então, se for 1 grama, se for uma cápsula de 1 grama, lá na farmácia de manipulação, ela vai ter 420 miligramas de saponina. Se for o do suplemento lá, que você compra, que é até uma marca chinesa, se não me engano, vai ser 70 e pouco, 800 e pouco, 700 e poucos, 800 e poucos miligramas. Então, às vezes, quase o dobro de concentração de uma para outra. Entenderam? Esse é um dos grandes problemas. Vou chamar de problema, mas é característico, né, da fitoterapia, né? É assim mesmo. Então, vamos dizer que, assim, entre aspas, o suplemento é melhor do que a manipulação. Para essa planta, a matéria-prima que foi usada, sim. Às vezes, ela vai receber lá uma matéria-prima melhor, com mais teor de saponina, né? Pode acontecer. E pode acontecer o inverso também. Pode ser que aquela que está vendida como suplemento tem teor menor. Não dá. Essa que é a questão. Não dá nunca para a gente saber. Tem pergunta, qual que é melhor? Você tem que analisar. Olhar a matéria-prima da farmácia de manipulação, o teor que tem, e olhar lá onde você for comprar. E, claro, acreditar no que está no rótulo, né? Que é uma outra história, né? Né? Confiar no que está escrito ali, né? Essas pessoas desconfiadas já dizem que papel e rótulo aceita tudo, né? Será que tem controle de qualidade? Como suplemento alimentar? Vamos ver. Isso aqui eu já passei para vocês, né? Passei. Prescrição fitoterápica deverá conter obrigatoriamente nome botânico, opcional nome popular, mas é interessante, principalmente o nome que a pessoa conheça. Parte usada, forma farmacêutica, né? Cápsula, comprimido, xarope,
solução oral. Modo de preparo, a pessoa vai fazer, é chá, é maceração. Tempo de utilização, dosagem e horário de administração. Uma prescrição mesmo, né? Recomendações adicionais, medidas medicamentosas e não medicamentosas, tratamento farmacológico e não farmacológico, né? Dieta, interação com outros alimentos, outras drogas, escrita legível sem rasura, evitar abreviaturas, né? Já que a gente vai prescrever, nós vamos prescrever sem repetir os defeitos das prescrições que a gente critica, né? A gente critica muito prescrição médica, então vamos prescrever de uma maneira que não critique a nossa, né? Eu sei que a gente não tem habilidade de prescrição assim muito desenvolvida, porque nosso curso não nos leva a isso. A prescrição farmacêutica, a farmácia clínica, a farmácia estética são novas, são recentes. Se considerar que a prescrição farmacêutica é milenar, né? A prescrição farmacêutica é uma coisa recente, atual. A estética é mais atual ainda. Então, assim, surgiu como uma via profissional para a gente, mas isso não está no curso de farmácia. Não faz parte da grade dos nossos cursos. Se tiver uma disciplina optativa para a gente conhecer a área, mas sabem que isso não é uma realidade, né? A gente tem que fazer um curso por lei, né? Pela legislação, a gente tem que fazer um curso para ter a habilidade, né, de lidar com isso aí. Proibida a prescrição secreta, né? Todo mundo tem que saber o que está tomando. Não dá para pôr nomes que ninguém sabe o que é. Então, a pessoa tem que saber o que é que ela vai tomar, o que é que está sendo prescrito, administrado nela. Carimbar, datar e assinar. Receita com cabeçalho com endereço e telefone. Isso é obrigatório, né? A pessoa tem que ter acesso a fazer contato com você depois. E produtos industrializados. Ok? Especificar se aceita ou não a intercambiabilidade, né? Dos industrializados com manipulado. Isso eu acho também que a gente não vai ter muita restrição com relação a isso, né? Uma das questões que eu já digo é que a prescrição, o acompanhamento de tratamento, ela demanda da gente um pós-atendimento que às vezes a gente não está preocupado e não está preparado. Então, você faz um procedimento num cliente e às vezes você tem que acompanhar aquilo, e hoje com o WhatsApp, com tudo isso, aí você acaba demandando muito tempo nesse acompanhamento pós-procedimento, por exemplo. Você prescreve um medicamento desse que está relacionado a um tratamento, né? E aí a pessoa vai esperando, avaliando resultados e, né, ela se ocupa. Eu falo isso mesmo, a gente tem que sempre levar isso em consideração, que a parte clínica, ela demanda desse cuidado pós. Você está na drogaria, vende um medicamento, a pessoa vai para casa, acabou. Né? Normalmente acaba ali a relação. Agora, uma relação clínica que você analisa, você faz anamnese, você prescreve, você diagnostica, você prescreve o medicamento e faz um acompanhamento, pode ser muito comum das pessoas te procurarem depois, sabe, para um acompanhamento. Eu digo isso pela questão, né, da prescrição, você se torna responsável, né? E às vezes a gente não está tão preparado ainda para isso. Né? Tem alguns procedimentos que dão muito trabalho, né? Prescrição de dermocosmético, por exemplo. Né? Eu dou muito exemplo da parte de estética, porque é a parte onde a gente prescreve, né? Estou falando de prescrição, estética é mais fácil para mim falar, explicar para vocês. Você faz um procedimento no paciente, um peeling, por exemplo. Dá uma queimadura no local, uma queimadura de primeiro, às vezes de segundo grau, né? Dependendo do peeling, se ele é superficial, se ele é médio. E aí a pessoa vai para casa e assim, fica horroroso no dia seguinte, no outro dia. E aí tem protetor solar que tem que usar. E você pode prescrever vitamina C, ácido hialurônico. Aí os sabonetes fitoterápicos, eu sempre prescrevo sabonete fitoterápico de lavanda, calêndula ou só glicerina. E depois tem um clareador que você usa, tem máscara com chá de camomila, tem um monte de coisa de protocolo que você pode usar. Cada pele vai responder de um jeito diferente. A pessoa chega em casa, né, normalmente mulheres, e começa a acompanhar aquele processo feio, fica feio, aquela queimadura.
Você vira diariamente, a pessoa faz contato com você. Ó, hoje tá assim, como é que eu faço agora? O que que eu passo? Passo isso, passo aquilo, tá ardendo, tá ressecado, tá descascando, posso tirar, o que que eu vou usar? Protetor solar? Vocês entendem o que eu estou dizendo? A partir do momento que você faz um procedimento e prescreve, você vira a referência daquele seu cliente, daquele seu paciente no tratamento. Então, assim, tem que estar preparado para exercer mesmo. Não dá para fazer isso como um bico de final de semana, não, porque não funciona. Tá entendendo? Pode perguntar. Caso você fazendo esse acompanhamento, vamos dizer assim, via WhatsApp, né? No caso... É o que eu faço. É o que eu faço, via WhatsApp. É o WhatsApp. Não seria um pouco assim, vamos dizer assim, prejudicial para a gente, não um pouco perigoso? Não, você pode fazer desse modo. Até porque o momento, essa questão de telemedicina, de acompanhamento, é assim mesmo. Normalmente você faz um atendimento e marca mesmo um retorno para depois, porque na verdade tudo é um tratamento. Não adianta chegar uma mulher com melasma, eu quero tratar, e você vai fazer um procedimento, ela vai embora e está curada. É um processo, tanto de técnica quanto de manutenção. Tanto da atividade, da ação imediata, quanto da manutenção. Então, você vai prescrever um monte de coisa. Estou falando peeling, tanto pré, quanto durante, quanto depois. Qualquer coisa e dá errado, ela pode usar isso contra você, não? Sim, pode. Vamos dizer assim, que você está lá numa sala com a paciente, é diferente do que você escrever ali no WhatsApp. Sim. Mas, tipo assim, se você tiver um consultório, uma clínica, a pessoa vai em você todo dia. Então, você tem que atender ela todo dia? Ou você tem que orientar e explicar, ó, vai ficar feio no primeiro dia, vai ficar preto, depois vai sair a pele, depois de 2, 3 dias vai ficar vermelho, vai arder, vai repuxar. Tem um termo de consentimento livre esclarecido que é interessante você passar e escrever para a pessoa tudo que ela pode, vai sentir, para que ela não te procure. Senão você tem uma clínica, você vai fazer um procedimento e todo dia você vai ver a paciente de novo. Eu peço foto para mim. Todo dia eu acordo, tem foto. As pessoas me mandando, ó, ficou assim hoje, falando, hoje você tá ardendo, não tá? Tá seco, tira isso, põe aquilo. E lógico, eu vejo também as pessoas, né? Vejo os clientes depois. Mas, se eu for olhar, eu vejo todo dia. Tem 5 clientes e eu vou ficar todo dia vendo só 5, entendeu? Porque demandam de muita atenção pós-procedimento. Quem quer trabalhar com prescrição, com a parte de clínica, que quer que seja, clínica estética, clínica terapêutica, pode se preparar, que isso é normal, entendeu? E é seguro que seja assim, né? Beleza? Bom, tá quase terminando aqui, mas eu não vou entrar nisso, não. Vou deixar para terminar esse restinho na próxima aula, já passamos do nosso horário. E a gente começa com outro slide na próxima aula também. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou nós encerramos por hoje? Tranquilo. Tranquilo? Então, valeu, pessoal. Um abraço para vocês Um aí, abraço, tá? fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.